Quem encontrou, diz amém. Lucas, capítulo 10 e versos 2. Já foi lido aqui no início, na palavra de abertura, o versículo. Nós vamos fazer a leitura apenas do tema, a parte B do versículo 2, que diz o seguinte: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pode sentar, dando glórias e graças a Deus nesta noite. Congresso de Missões, e mais uma vez me sinto honrado em poder participar nesta noite, de poder receber da parte do Senhor, porque grandes coisas Deus já fez nesta noite aqui neste lugar. Eu quero dizer à igreja do Senhor nesta noite que seara é um campo semeado e ceifeiros somos nós, os trabalhadores. E que nós possamos entender esta palavra não somente quando ela é ministrada em um culto, em um congresso como esse. Nós precisamos tê-la dentro de nós, porque as oportunidades de realizar grandes coisas na obra do Senhor, de fazer verdadeiras missões, nós recebemos no nosso dia a dia, na rua, no trabalho, por onde nós andamos. E quando nós temos uma palavra poderosa desta dentro dos nossos corações, nós exercemos o nosso trabalho de maneira especial, de maneira grandiosa, de maneira gloriosa, porque quando nós conseguimos assim fazer, o nome de Deus é glorificado onde nós ministramos a palavra, seja para muitas pessoas ou para uma só pessoa. E nós precisamos entender a humildade de Jesus e sermos imitadores de Jesus, porque o próprio Jesus Cristo de Nazaré pregava para uma só pessoa, Então nós temos que entender que devemos pregar também nas ruas e por onde nós andarmos, porque esta palavra tem que estar dentro de nós o tempo todo. Missão e evangelização, igreja do Senhor, tem sido nos dias de hoje, tem sido nesses tempos um dos grandes, ou talvez o maior desafio da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Não tem sido fácil fazer missões, não tem sido fácil evangelizar, mas ninguém nos deu garantia, Jesus, nem a palavra de Deus não nos deu garantia que seria fácil, e não é esse o motivo que deve nos parar, não é esse o motivo que deve fazer com que um ceifeiro, um trabalhador, deixe de fazer a obra, deixe de alcançar pessoas para o reino de Deus. E nós possamos entender esta palavra. Nesses tempos difíceis que estamos vivendo, e quando eu falo em tempos difíceis, eu não estou falando apenas de 1 ano e meio para cá, no tempo de pandemia. Eu estou falando de muito tempo para cá, que nós já vivemos tempo difícil, e nós notamos em diversas oportunidades que a maior preocupação de muitas pessoas tem sido com bens materiais. Enquanto isso, tem pessoas necessitando de nós. Tem muitas igrejas dando muita importância à palavra de prosperidade material. Enquanto isso, lá fora, tem vidas sendo ceifadas, tem vidas que se encontram perdidas, tem pessoas morrendo enquanto as igrejas estão paradas. Eu não falo de uma forma geral, porque tem igreja direcionada por Deus, trabalhando para o Senhor, e através desta igreja, que é uma igreja de Cristo, muitas vidas têm sido alcançadas no dia de hoje, como eu um dia lá atrás também fui alcançado. Não podemos generalizar, mas é bem verdade, nós bem sabemos que isso tudo tem acontecido, e não podemos dar importância somente aqui dentro do templo. É claro que aqui a importância é muito grande, porque eu mesmo fui alcançado de uma forma sobrenatural, de uma forma grandiosa por Deus, foi dentro do templo. E por que as igrejas, por que as pessoas têm dado preferência a essas coisas materiais, a essas coisas de prosperidade? Porque isso é algo que atrai pessoas
para a igreja e enche os templos. Mas isso não é o que um homem, uma mulher de Deus, não é o que Deus quer que nós façamos, não é assim que Deus quer que nós sejamos. O que Deus preparou para mim e você, o chamado que Ele tem na minha e na tua vida, é um chamado diferenciado, é um chamado que vem lá do alto, é um chamado para fazer o que Jesus Cristo fazia até quando Ele caminhou aqui na terra, fazendo aquela grande coisa, aquela grande obra, alcançando pessoas, e nos capacitou para nós darmos continuidade, e é isso que nós devemos fazer. Muitos estão lá fora perecendo, muitos estão lá fora morrendo, e se dependesse em algumas circunstâncias, em alguns momentos, de muitos de nós já teriam morrido, mas pela misericórdia de Deus ainda estão vivos, ainda estão lá esperando. Por mais que tenham passado por batalha, por mais que o sofrimento tenha sido muito grande, mas Deus tem preparado o teu povo e tem esperado com que pessoas vá lá fora pregar e buscar e trazer para a sua casa, para que o nome dele seja glorificado. E eu falo isso com autoridade, porque desta forma aconteceu na minha vida. Entenda uma coisa: eu preciso mudar, você precisa mudar, nós precisamos mudar. É preciso de amor. O amor está se acabando e nós não podemos deixar isso acontecer. Nós, como imitadores de Cristo, nós que fomos chamados para uma obra maravilhosa, chamados por Deus para realizar grandes coisas, para que o nome dele fosse glorificado através de nós, nós precisamos mudar, nós precisamos entender e reconhecer que precisamos e necessitamos ser transformados para dar continuidade na obra maravilhosa que Deus nos chamou para realizar. Entenda uma coisa nessa noite: você é instrumento do Senhor. Acorda, desperta. Lá fora tem alguém precisando de você. Vai em busca destas vidas para que o nome de Deus seja glorificado e alcance almas para o reino de Deus. Glória a Deus. É preciso sair do comodismo, é preciso ir para o campo de batalha. O nosso objetivo, o objetivo principal, não deve ser e nem pode ser com a quantidade de pessoas que estão aqui dentro. Não que essas pessoas são menos importantes do que os que estão lá fora. Essas pessoas são pessoas preciosas para Deus. O amor que Deus tem por aqueles que estão lá sofrendo, por aqueles que ainda não foram alcançados pela maravilhosa graça do Senhor, é o mesmo amor que Ele tem por cada um de nós. Mas nós precisamos entender, nós estamos numa condição melhor, nós já fomos alcançados, nós temos palavra de Deus no nosso coração, nós estamos mais fortes. Outrora nós estávamos fracos também, hoje nos tornamos mais fortes, porque Cristo vive em nós. É hora de buscar aqueles que estão lá fora, porque alguém foi usado de maneira poderosa por Deus para nos trazer lá de fora para cá também. E nós precisamos realizar esta grande obra. Aquelas pessoas que estão paradas, que estão no meio do caminho, ainda não se decidiram por Cristo, ainda não reconheceram Jesus como Salvador das suas almas, essas pessoas têm que ser o nosso foco. Nós precisamos de ir em busca dessas pessoas. O trabalho de missões, esse ID, é urgente, é para agora, não pode esperar. As vidas estão perecendo. Por que que os ceifeiros são poucos? Presta atenção, igreja do Senhor, olha para cá. Por que que os ceifeiros são poucos? Porque não é de qualquer maneira, não é simplesmente, eu vou lá para o campo de batalha, eu estou vivendo a minha vida do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, eu vou para o campo de batalha porque o pregador chegou aqui e falou: sai do comodismo, sai das quatro paredes, vai em busca das almas. Não é bem assim que funciona. Você tem que receber o chamado do Senhor, entender o chamado do Senhor, se preparar, porque se você for de qualquer maneira, além de você não trazer ninguém, você vai ficar por lá e vai dar mais trabalho, porque mais pessoas vão estar, e por isso que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Sabe por quê?
que os trabalhadores são poucos, que os ceifeiros são poucos, porque para ser ceifeiro, para ser um trabalhador na obra do Senhor, é preciso reconhecer, é preciso renunciar, é preciso se arrepender, é preciso perdoar, pedir perdão, é preciso se levantar, se colocar na posição, se dispor, pagar um preço. Não é de qualquer maneira, porque tem poucos ceifeiros e muitas pessoas criticando, porque criticar é muito fácil. Você não precisa de ler a palavra, você não precisa dobrar o seu joelho, você não precisa sair debaixo da coberta num tempo frio como esse que estamos, na madrugada, dobrar o joelho, colocar o rosto no pó, orar pelas vidas que estão perecendo. Não precisa de nada disso, não precisa de leitura, não precisa de andar em obediência, é apenas pegar um celular, deitar no sofá, ficar na frente de uma televisão e criticando aqueles que estão fazendo. Mas Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está lá do alto, Ele está vendo tudo. Você que faz a obra, não se preocupe, Deus está cuidando, Deus está zelando, Deus está te vendo, Deus está te protegendo, Deus vai fazer o melhor para te dar condições para permanecer. Tem que se entregar na obra, é por isso que os ceifeiros são poucos. A Bíblia diz aqui no versículo 4, que quando o Senhor deu essa missão aos 70, Ele diz o seguinte aqui no versículo 4, não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe por que está difícil? Sabe por que os ceifeiros são poucos? Muitos querem ir, mas primeiro quer organizar diversas coisas, quer parar como se fosse um passeio, que você sai de carro de um estado para o outro, para em diversos lugares para tomar um cafezinho, um lanche, conversar com pessoas. A obra que Deus te chama não é esse tipo de obra. A obra que Deus te chama é uma obra cansativa, desgastante, mas porém ela será uma obra repleta de grandes acontecimentos. E por que é difícil de fazer essa obra? Porque muitas vezes nós estamos cansados por causa dos ataques, por causa dos levantes, e nós não conseguimos ir. Muitas vezes você não consegue ir de pé, mas se foi Deus quem te chamou, Ele vai te dar condições, e você vai, nem que seja de joelhos. Aí você pode dizer, mas está muito difícil, eu não consigo ir nem mesmo de joelho. Vá se arrastando, mas vá, porque quem te chamou, Ele te chamou porque sabe das suas condições, Ele vai te dar capacidade, e a vitória que Ele vai entregar através da sua vida será muito grande. Você vai retornar como aqueles 70, com alegria no coração, testificando, testemunhando das maravilhas que Deus faz numa missão como essa, e numa missão que Deus te chama para fazer. Os ceifeiros são poucos, você não pode parar. Quando o Senhor diz na sua palavra, os ceifeiros são poucos, nós bem sabemos que seria bem melhor se fossem muitos. Mas graças a Deus, ainda tem ceifeiros, ainda tem pessoas, ainda tem trabalhadores pregando lá nas ruas, pregando lá fora para aquele povo que necessita. Tem gente ainda chamando o povo para o arrependimento. Você que foi chamado, você que foi escolhido, não rejeite o chamado, não despreze. Vá, porque aquele que te chama, Ele sempre vai te dar condições. Deus te capacitou, não foi para qualquer obra, não foi para uma obra pequena, foi para uma grande obra, uma obra maravilhosa, uma obra de salvação. Se disponha, não despreze, para que haja salvação através da obra que Deus te chamou para realizar. Presta atenção, meus irmãos, estou pregando para crente aqui, mas tem palavra para todo mundo. Você que nos ouve através do canal Ebenezer Oficial na internet, ouça essa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Muitas vezes a palavra é dura, mas a palavra de Deus é assim mesmo. E é esta palavra que é dura, que traz salvação para as nossas vidas. E por isso que nós temos que nos alegrar
né? E não devemos deixar de receber quando ela é dura, porque é difícil. Quando ela vem de uma forma mais dura, nós queremos jogar para o vizinho, para o outro irmão, e não queremos receber. Mas a palavra, quando ela é dita, quando você está, é porque Deus te chamou para ouvir essa palavra, receba. Talvez agora você não necessita, mas mais na frente você vai necessitar, e você já vai tê-la guardada no teu coração, e vai fazer uso dela, e será vitorioso por causa do poder desta palavra. Tem muita gente que não faz, bastante gente, é muita mesmo, que não faz e se acha no direito de criticar. Se você não faz, não critique, não murmure. Um homem, uma mulher de Deus, uma ovelha obediente, uma ovelha do rebanho, do bom pastor, não fica murmurando, não fica reclamando, não fica apontando o dedo, não fica maldizendo, falando daquele que está trabalhando na obra. Uma ovelha verdadeira, um cabra retado, um cabra macho, ele não murmura. Se está achando que está mal feito, se levanta e vai fazer melhor. A ovelha verdadeira é diferente. Opa, aquele negócio ali está um pouco fraco, não está dando. Eu vou junto, eu vou ajudar para que seja fortalecida essa obra e o nome do nosso Deus seja glorificado. Essa é a atitude de uma ovelha verdadeira. Se você está enquadrado entre essas pessoas que só sabem murmurar, criticar, não vai e critica quem está indo, deixa eu te falar uma coisa nessa noite, vai se converter que é melhor, porque Jesus Cristo de Nazaré está vindo aí. É interessante como as pessoas têm facilidade em criticar, em falar mal, não tem coragem de se dispor, de ajudar, mas na hora de falar mal. Deixa eu te dizer uma coisa, cuidado você que anda falando daqueles que têm se levantado, se colocado à disposição para levar pessoas até Jesus Cristo. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que não conseguem ir sozinhas. E tem pessoas, na Bíblia Sagrada nós podemos citar aqui o paralítico que foi curado, descido pelo telhado. Jesus poderia ir lá e curar ele. Mas Jesus deixou que algumas pessoas ali carregassem ele em cima daquela cama, descesse ele pelo telhado, para que aquele grande milagre acontecesse. E nós precisamos aprender com uma palavra como essa nos dias de hoje. Talvez tem pessoas que nós olhamos até pensando que ela não vai porque não quer, mas é porque não dá conta, porque não consegue. Leve até nos braços, mas leve para Jesus, que a obra será grande, o milagre vai acontecer. É a palavra que tem que ser o seu manual de vida. Você tem que ser direcionado pela palavra. Estão dizendo para você não ir, mas Jesus está dizendo para você ir. Obedeça àquele que é dono de todo o poder, dono de todas as coisas. Quando Jesus disse aqui no versículo 3 do capítulo 10, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. É porque Ele vai te dar a condição para ir. Porque muitas vezes, quando nós recebemos um chamado para ir em certos lugares, é normal que a gente dá um friozinho na barriga, é normal a gente temer. O que não é normal e nem correto é você deixar de ir. Se foi Deus quem te ordenou, se foi Deus quem designou você para aquela missão, pode ir, que você terá sucesso, você será vencedor naquela grande missão que Ele está te chamando. Porque se Deus te chama, é porque você vai conseguir suportar. Deus não te chama e te deixa sozinho. Ele cuida, Ele zela, Ele ajuda, Ele protege. No meio dessa caminhada vão ter os acusadores. Você vai ser apedrejado, mas Jesus Cristo de Nazaré vai te defender, porque é Ele quem te chamou. O Senhor, Ele sabe, Ele conhece a nossa necessidade, Ele conhece a nossa capacidade. Interessante, igreja do Senhor, que alguns dizem assim, eu gostaria tanto de fazer a obra, mas eu não tenho oportunidades. Interessante que Jesus, até mesmo depois de passar todo aquele sacrifício na cruz do Calvário, Jesus pregado numa cruz, Ele não perdeu a oportunidade. Aquele ladrão que reconheceu
Ele foi salvo, Jesus fez uma grande obra, e nós muitas vezes queremos fazer só dentro de facilidade. Facilidade não vai ter. Se você quer ser um obreiro, se você quer ser um trabalhador na obra do Senhor, entenda que a batalha será travada. Não vai ter descanso, você vai ter descanso lá no alto. Aqui vai ter choro, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas o lugar da sua vitória está sendo garantido. Não pare. Deus tem nos dado oportunidade de ser canal de bênção na vida de muitos. Não perca as oportunidades, seja canal de bênção, como João Batista foi para a conversão de tantas pessoas. Quantas pessoas Deus tem colocado no nosso caminho para a gente pregar, para falar do amor de Deus. E muitas vezes nós deixamos isso passar. Deixa eu te falar uma coisa nesta noite aqui. As maiores e melhores oportunidades, elas são dadas... não são dadas por homem, elas são dadas por Deus. As melhores oportunidades não são dadas dentro das igrejas, com o microfone na mão. Muitos querem ser missionários, mas não querem passar pelo processo. Estava escrito no banner, né, dos irmãos, quando se apresentaram aqui na frente, né, fazer missões onde estiver. Faça missão onde você estiver. Não precisa de fazer para aparecer para o homem. Deus está te vendo onde você está. Ele é quem te justifica, Ele é quem te recompensa, Ele é quem sabe o que você precisa. Um certo dia, eu estava saindo para um culto de ensino aqui, e chegou um rapaz ali em casa, precisava de uma carona, ali para o lado do bairro São Francisco. Eu acabei não conseguindo chegar a tempo de estar no culto, nesse dia, culto de doutrina. Mas eu creio que eu gastei cerca de 20 minutos para ir e 20 para voltar. Mas foi daqui lá falando de Jesus e de lá aqui na volta falando de Jesus. Eu até falei com algumas pessoas depois, falei, se ele não gostar da palavra de Deus, nunca mais ele vai querer pegar carona comigo. Porque Deus me deu palavra na ida e na volta. E ele falava assim, pastor... Ele fazia assim, pastor, eu recebi. E nós somos tão falhos, que depois que isso tudo passou, que eu dei essa carona para ele, eu falei, meu Deus, como que eu não faço o apelo para um homem daquele? O homem recebendo a palavra, o homem comemorando com a palavra dita, que não era minha, era de Deus. E ele desceu do carro, foi embora e eu deixei passar. Mas Deus sabe de todas as coisas. A semente foi plantada, como vocês têm plantado a semente por aí também. A palavra, ela não volta vazia, a palavra alcançou aquele coração. Então, uma missão muito grande que a gente faz, né? Muitas vezes a oportunidade de fazer missão, ela é nos dada em diversos lugares, de diversas formas. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades. As melhores oportunidades nós recebemos todos os dias, e ela vem do alto, ela vem de cima, ela vem de Deus. Já foi falado na saudação da pastora Naide aqui nessa noite, acerca de fazer missões, onde fazer missões, e eu entendo uma palavra como essa, recebo uma palavra como essa. Eu quero te dizer o seguinte, as maiores e melhores missões que nós recebemos é na nossa casa, para fazer missão dentro de casa, é na vizinhança, é nas ruas por aí, por onde nós passamos. E nós precisamos de entender uma coisa de uma vez por todas. Para você fazer missão primeiro na sua vizinhança, faça primeiro na sua casa. Para você fazer missão lá no bairro, lá no setor do seu irmão, faça primeiro no seu. Para você fazer missão na cidade vizinha, faça primeiro na sua. Para você fazer missão no estado, em outro estado, faça primeiro no seu. Para você fazer missão em outro país, faça primeiro no seu. E para fazer bem feito, aprenda com Jesus Cristo de Nazaré, que não olhou para a dificuldade, não olhou para o problema, não olhou para o desgaste, foi firme até o fim, até estar tudo consumado. Você também pode conseguir, porque é Deus quem te dá condições. Para fazer bem feito, só aprendendo através da palavra, só aprendendo com Jesus, entendendo que vai ter perseguição, porque senão não consegue. O maior missionário de todos os tempos, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, na sua missão, nós conhecemos muito bem através da palavra, dos evangelhos. A Bíblia diz que ele foi humilhado. Jesus Cristo de Nazaré, ele foi chicoteado, foi chamado de bebedor, de blasfemador.
arrancaram as vestes de Jesus, além das dores que ele sentiu, ele passou por humilhação também, mas em momento nenhum ele pensou em parar, em momento nenhum ele pensou em desistir. Não desista por causa dos ataques, não desista por causa das dificuldades. Tem gente precisando de você, tem pessoas que não vão conseguir ir até Jesus sozinho, mas se você ajudar, se você permanecer firme, essas vidas serão salvas. E o que vale, uma vida vale demais. Não deixe que uma vida pereça por causa de você estar acomodado. Você pode ser cobrado depois, você não pode se apresentar diante do Senhor de mãos vazias. Teve momentos na caminhada de Jesus, na sua grande missão, como nós temos também na nossa. Ele teve momentos de angústia. Jesus teve momentos de sofrimento físico. Nós sentimos também sofrimentos de diversas maneiras. Ele foi ferido com lança. A história é muito conhecida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu sangue foi derramado, ele foi pregado naquela cruz, mas ele não parou em momento nenhum. Se nós formos analisar, eu creio que foi a caminhada mais dolorosa que já existiu até nos dias de hoje, a caminhada de Jesus Cristo de Nazaré para aquela cruz, uma caminhada muito cansativa, uma caminhada desgastante. O que prevalecia ali, por causa da maldade do homem, por causa da injustiça, era a desonra. Mas o que eles não sabiam é que aquela missão seria completada, seria concluída, e que o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré viveria eternamente para estar conosco num dia abençoado como esse de hoje. E foi através daquela grande missão de Jesus Cristo de Nazaré que Ele nos proporcionou a salvação, Ele proporcionou a salvação da humanidade. Foi uma caminhada tão abençoada, tão maravilhosa, uma caminhada que proporcionou a nós o privilégio de estarmos aqui nesta noite para dizer que Jesus vive e reina para sempre, que só o Senhor é Deus, que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que a presença dEle é muito certa neste lugar. Aprenda com Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma pregação que eu já citei algumas vezes, mas não posso te deixar de citar aqui, para te relembrar, na verdade, porque você já sabe o que Jesus fez por você. E você, que é um ceifeiro, que é um trabalhador da obra, preste atenção. Uma certa vez eu, assistindo uma pregação na internet, e o pregador, ele disse o seguinte, que um soldado com um chicote nas mãos ergue o chicote, dá o primeiro golpe nas costas de Jesus Cristo de Nazaré. A dor, eu creio que atinge o cérebro ali, o corpo inteiro treme, porque uma chicotada não é brincadeira. E ele permaneceu calado, ele permaneceu em silêncio, ele continuou, ele não desistiu, ele não parou na sua caminhada que levaria para nos salvar, para salvar a humanidade. Ele deu continuidade, e aquela ainda era a primeira chicotada. A Bíblia diz que foram mais de 30, foi grande o sofrimento, foi grande o massacre, foi grande a humilhação, mas ele permaneceu, ele continuou. Uma palavra como essa é para nos dar força, para nos fazer entender que nós também devemos permanecer, continuar, não desista, prossiga, continue como Jesus continuou. E entenda uma coisa, ele passou por tudo aquilo, sem ter culpa, sendo justo, sendo fiel, e não foi por acaso, foi por mim, foi por você, foi para nos dar condições de chegar neste dia abençoado, nesta noite, e render graça, render glórias ao nome dele, e nos alegrar só de poder estar aqui, entendendo que o melhor lugar que nós poderíamos estar nessa noite é na presença do Senhor, porque Ele está no nosso meio. Sinta a presença de Jesus na tua vida agora, sinta a presença de Jesus neste lugar, receba graça, receba poder, receba a unção do Senhor na tua vida. Ouça a voz de Deus falando lá do alto no teu coração. Jesus passou por tudo para você chegar nesta noite, esse dia abençoado aqui, entendendo que foi por mim, foi por você,
o sacrifício que ele passou. Não foi por acaso, foi para te dar paz, foi para te dar descanso, foi para te dar alegria. Em tempo de escassez, de pandemia, para te dar todas as coisas que você necessitar, porque tudo pertence a Ele, tudo é dele. Nós estamos vivendo um tempo, de 1 ano e meio para cá, esse tempo de pandemia, que muitos que outrora eram ceifeiros, trabalhadores da obra, iam para as ruas, chamaram o povo para o arrependimento, hoje vivem o inverso. Hoje estão necessitando que alguém vá lá e fale de Jesus para ele. Eu não sei em todas as igrejas, mas as igrejas de pessoas, de pastores que eu tenho conversado, né, perderam muitos membros, muitos que tentam retornar, mas não estão conseguindo. E por isso você não pode parar, você é um ceifeiro, um trabalhador chamado por Deus. Essas pessoas estão precisando de você. Talvez você pode pensar, não, mas ele congregou 20 anos, ele tem que ter força e vir, mas não está tendo força, está precisando de você, está precisando de você falar de Jesus para ele. Você não precisa de esperar o pregador chegar num culto como esse e falar, sai do comodismo, essa é a realidade. Você não precisa de esperar, sai do comodismo, vai para as ruas. Você precisa buscar na palavra, já foi falado aqui nessa noite, Evangelho de Marcos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho para toda criatura. Deus já falou com você, não é para ficar parado. É para fazer o que Ele tem te orientado e te ordenado através da palavra. Não espere o pregador chegar aqui e gritar, sai do comodismo. Não espere o teu irmão te sacudir, vamos embora para as ruas. Deus já te deu essa ordem, Deus já te chamou, vá. E a palavra que Deus te orientar a falar, não tema, não tenha medo, fale. A Bíblia fala que quando veio a palavra do Senhor a Jonas, a segunda vez, porque a primeira vez ele desobedeceu, porque foi determinado que fosse a Nínive pregar uma palavra dura contra aquela cidade. A história é conhecida, foi parar no ventre do inferno, no ventre da baleia, foi passear de baleia 3 dias, mas Deus deu o livramento, Deus salvou ele, e quando veio a palavra de Deus a segunda vez, ele obedeceu, e foi até Nínive, pregou uma palavra dura, e a Bíblia diz que a palavra dura que ele pregou naquela cidade, todos da cidade ouviram, e houve salvação, houve conversão naquela cidade. Então o que salva é a palavra, não importa se ela é dura, não importa, você não pode sair para as ruas e fazer o que estão te orientando a fazer. Vai lá, mas cuidado, fala para o irmão que Jesus ama ele, não fala mais nada não. Não é bem assim, você pode falar isso, deve falar isso, mas se Deus te orientar a falar uma palavra mais dura, é a palavra mais dura que vai tirar o irmão daquela situação, trazer para a presença de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Quando eu fui alcançado pela maravilhosa graça, quando eu fui alcançado pelo Senhor, alguém foi lá fora. Presta atenção, porque muitas vezes o pregador chega e fala, você tem que sair das 4 paredes e ir lá para fora, chamar o povo para o arrependimento. Já pensou se todo mundo largasse, pastor, a igreja e fosse lá para fora? E quando a pessoa chegasse aqui, como é que está? Então alguém saiu lá fora, é aqueles que são direcionados por Deus que vão lá fora chamar o povo para o arrependimento. Alguém me chamou, alguém pregou para mim, alguém me convidou, mas quando eu cheguei aqui, tinha alguém aqui para louvar ao Senhor, tinha alguém aqui preparado por Deus para pregar a palavra de Deus, tudo muito bem feito, tudo muito organizado, e é por isso que eu fui alcançado naquele dia, há mais de 13 anos atrás, e hoje estou aqui nesse altar santo, nesse altar de Deus, porque tudo é feito conforme a vontade do Senhor. Então não faça como determinação do homem, você também tem acesso ao céu, você também tem acesso a Deus, você tem acesso à palavra. Dobre o seu joelho, pergunte para Deus, o que tu queres que eu te faça? Onde você quer que eu vou, meu Deus? Onde o Senhor quer que eu vá? O que é que o Senhor quer que eu fale? Peça a direção de Deus e faça conforme a vontade e o querer dEle, que grandes coisas vão acontecer. E entenda uma coisa, muitas vezes,
dão muito crédito para um pregador. Não que o pregador ele não seja usado por Deus, porque o pregador ele é usado por Deus, ele busca, ele se prepara, ele pede a Deus sabedoria, conhecimento, ele ora, ele jejua, para chegar e trazer uma palavra e alcançar os corações. Então, quando alguém vem para a casa do Senhor, aceita Jesus, reconhece Jesus como Salvador da sua vida, muitos falam, fulano pregou lá e 10 pessoas reconheceram Jesus como Salvador. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você que traz água no altar, você que serve uma água para alguém, você que vai lá fora e convida, você que dá carona para alguém, você que recebe com alegria ali na porta, você que dá um aperto de mão, você que dá um abraço na pessoa, você que vem mais cedo, limpa a igreja, volta depressa, correndo para casa para se ajeitar, tomar um banho e voltar, e nós chegamos aqui, a igreja limpinha. Então você não é menos importante do que aquele que ministra a palavra, você é tão importante quanto aquele que prega a palavra, você é tão importante como aquele que dirige a obra, você é tão importante como a liderança, você é importante para Deus nesta obra maravilhosa, porque sem a sua ajuda, sem o seu trabalho, nada pode acontecer, e Deus quer te usar. Não ache que você é pior do que ninguém. Permaneça trabalhando para Jesus. Enquanto o homem, enquanto a TV, as redes sociais está dizendo, fica em casa, fica quieto, não vá, Jesus Cristo de Nazaré continua falando o que ele já falou. A palavra de Deus não mudou, Jesus não mudou e nem vai mudar. O que muda é os noticiários de televisão. O mesmo que vai para a televisão falar para você ficar em casa, daqui a pouco ele baixa um decreto para você trabalhar. Então, é muita contradição e nós precisamos entender que o que não muda é a palavra. A nossa direção está na palavra. Enquanto essas pessoas estão fazendo bagunça, fazendo confusão, mandando ficar em casa, mandando não sair, ficar quieto, Jesus está te falando nesta noite. Continue, permaneça, persevera, siga em frente, vá adiante, porque tem vidas lá fora necessitando de que você chegue e fale que Jesus é bom, que Jesus é poderoso, que Jesus salva, que Jesus é com ela. Não fique parado. Enquanto o homem está dizendo para você parar, Jesus Cristo, através da palavra, está dizendo, tome a tua cruz e siga, e me siga. É isso que Jesus tem falado aos nossos corações. Aí o homem chega e fala, não vá, é muito perigoso, tem aglomeração. E Jesus diz, pegue no arado e não olhe para trás. Quem é que nós precisamos obedecer? Quem é que nós vamos obedecer? Nós temos que obedecer, é a palavra poderosa do nosso Deus. Cuidado com as palavras dos homens. Estão dizendo, fica tranquilo, não tem nada a ver. E muitas pessoas têm caído nisso. Não é isso que Jesus quer de nenhum de nós. Enquanto estão dizendo para você que não tem nada a ver, Jesus está dizendo, vai e não peques mais. Receba a palavra de Deus na tua vida, no teu coração. Não pare por causa dos ataques, não pare por causa dos levantes. As adversidades vão ter mesmo, as dificuldades vão surgir, mas você pode permanecer, você pode continuar, porque Jesus Cristo é quem te dá condições. Está me negando, está me julgando, está me condenando, está me apedrejando, mas eu vou até estar tudo consumado, eu vou até o fim, porque Jesus não quer que eu pare agora, Jesus quer que eu continue. É necessário permanecer, é necessário continuar. O grupo Semear, eu me alegro em ver que mesmo em tempo difícil, eles estão indo para as ruas, estão indo para a feira, chamar o povo para o arrependimento. E Jesus deixa essa palavra aos vossos corações nessa noite. Permaneça, continue, persevere. Essa é a direção que eu tenho dado a vocês. Não tenha medo, não tema. Pode continuar, pode prosseguir, que eu vou dar condições para vocês serem vitoriosos e voltar, testificar e testemunhar as maravilhas que eu vou fazer através das vossas vidas. Então não pare, permaneça. E quando vocês for, não se esqueça de dizer para aquele povo que está lá fora precisando de vocês, necessitando de uma palavra, necessitando de, através das vossas vidas, receber a presença gloriosa do Espírito Santo, receber Jesus Cristo de Nazaré
fé na vida deles. Diz que Jesus cuida, diz que Jesus ajuda, diz que Jesus muda cenário, diz para eles que Jesus muda a história, diz para eles que Jesus transforma, diz que Jesus liberta, diz que Ele arranca dos cativeiros, diz que Ele livra das cadeias do mundo. Fala para aquele povo que Jesus Cristo de Nazaré salva, fala para aquele povo que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e é Ele quem está enviando vocês para trazer aquelas pessoas de volta. Fala para eles que se eles não der conta de vir sozinhos, vocês vão trazer nos braços, mas eles vão chegar até Jesus para que o milagre aconteça na vida deles. Você que está afastado, você que está aqui, você que nos assiste pela internet, está afastado, ou talvez não reconheceu Jesus Cristo de Nazaré como Salvador da sua vida. Talvez você está vivendo uma vida difícil, uma vida sofrida, dolorosa, vida de tristeza, de dor, vida de derrota. Talvez também você esteja afastado, distante da presença do Senhor, não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida e está achando que está vivendo uma vida alegre, mas essa alegria é momentânea, a alegria verdadeira é só no Senhor. Entenda uma coisa nessa noite, você que está vivendo numa condição de quem vive em Lodebar, terra de esquecimento, de escuridão, terra de tristeza, de dor, terra de derrota. Entenda uma coisa nessa noite, Jesus Cristo de Nazaré é contigo, Jesus não te abandona, Jesus está te enxergando. Ouça nessa noite a voz do Senhor falando no teu coração mais uma vez. O tempo de escuridão, o tempo de escassez, o tempo de choro, o tempo de derrota, esse tempo já passou na tua vida, porque Jesus está te garantindo a vitória na vida daquele que crê, na vida daquele que já entendeu que a presença de Deus é certa por onde ele anda. A vitória já chegou, a conquista já chegou. Deus está te dando condições para andar por aí, para falar em seu nome, para você ganhar pessoas por onde você andar. Entenda uma coisa nesta noite, o inimigo, ele já foi derrotado. Esse tempo ruim, esse tempo de aflição, ele já acabou na tua vida. Lodebar nunca mais. Entenda uma coisa, você que está triste, achando que ninguém se preocupa com você, que ninguém está nem aí para você, tire esse pensamento do seu coração, esse pensamento diabólico que Satanás tenta colocar dentro de você, mas não vai conseguir. Entenda uma coisa, Jesus Cristo de Nazaré, se for preciso dele deixar as 99 só por causa de você, só para ir ao seu encontro, só para te encontrar e te mostrar que ele continua sendo Deus, isso ele vai fazer porque ele está te enxergando, ele te conhece. Sinta a presença do Senhor nesse momento. Eu quero profetizar nesta hora. Eu profetizo que Jesus vai entrar na sua casa, na tua vida, porque Ele não é limitado. Jesus não é limitado como nós, e tudo que você precisar, pode ter certeza que Ele vai realizar. Receba renovo, receba restituição, receba restauração, receba força. Entenda que Jesus está cuidando de você. Está com sede? Ele vai te dar água da boa, água limpa, água pura, água fresca, água da melhor qualidade. Jesus tem poder para te dar da água da vida. Está faltando água, Ele vai fazer jorrar da água da fonte, da graça de Deus, mas você vai beber, você será saciado, você vai receber o que você necessita. Está com fome? Entenda uma coisa, Ele é o pão da vida, Ele é o seu melhor alimento, Ele já entendeu, Ele sabe quando você está com sede, quando você está com fome, quando você está fraco, quando você está necessitado, e está agindo ao teu favor. Entenda uma coisa, você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. E isso tudo porque o nosso Deus não é limitado. Ele tira do lamaçal, Ele levanta o caído. Jesus quebra correntes e cadeados.
em todas as áreas, tudo que nós necessitamos, Jesus pode fazer. Ele tem o poder de perdoar pecados. Talvez você chegue com o peso do pecado nas costas num lugar como esse, mas sai aliviado, porque reconheceu, pediu perdão e Jesus te perdoou. Talvez as pessoas não entendem, talvez as pessoas não vão te perdoar, mas receba o perdão do Senhor nessa noite. Reconheça que é um pecador, se esforce para não pecar, mas Jesus te perdoa nessa noite. Ele está de braços abertos, e eu não estou falando de qualquer um, eu estou falando do melhor, do maior. Jesus Cristo é capaz de vencer a dor, vencer o mal, vencer o sofrimento, vencer a morte, só por causa de você, só por causa de nós, e é isso que Ele tem feito. Mas é preciso se render ao Senhor, se arrependa, é preciso pregar o arrependimento, nós precisamos nos arrepender. Jesus Cristo está vindo aí para nos buscar. Ele já te alcançou, e quando Ele te alcança, o diferente acontece, o extraordinário acontece, aquilo que todos já declararam que não pode acontecer, vai acontecer, porque Ele é quem determina. Entenda uma coisa, o céu de glórias é para você também. Não importa se você é um pecador, não importa se você fez ou está fazendo as escolhas erradas, não importa se você está no caminho errado, se arrependa, volta para Jesus, volta para a palavra. Jesus vai restaurar a sua vida. Jesus é tudo que você precisa. Talvez você está triste, fraco, desanimado, carente, sozinho, desprotegido. Talvez você esteja sem direção nesse momento, porque em alguns momentos nas nossas vidas é assim que nos encontramos. Fracos, oprimidos, desgastados. Talvez você se encontre perdido, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele pode fazer tudo por mim e por você. Não fique relutando. Reconheça Jesus como Salvador da sua vida. A recompensa será o céu. Lá no céu será emocionante, porque lá no céu tem presença de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é a sua rocha, Jesus é a fortaleza, Jesus é o refúgio, Jesus é o poderoso, Jesus é o soberano, Jesus é a ponte, Jesus é a fonte, Jesus é a porta. Só por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré, nós estaremos um dia nos braços do nosso poderoso Deus. É muito bom saber que Jesus Cristo de Nazaré se alegra com a nossa presença, se alegra quando nós nos alegramos em estar na presença dEle, em buscar a presença dEle. A Bíblia diz que Jesus é o amor, Jesus é o amigo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Ele é o nosso consolador, Ele é o salvador das nossas vidas. Jesus é o caminho é a palavra é a verdade, e a verdade é Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos ter essa palavra dentro dos nossos corações. Ele é o nosso único acesso, e eu creio que nós chegaremos um dia à nossa grande vitória. Reconheça, aceite Jesus como Salvador da sua vida, para que naquele grande dia você possa ouvir a trombeta tocar, pisar nas ruas de ouro, subir para a glória eterna, morar com Deus na eternidade. Será glorioso, será maravilhoso. Não perca a oportunidade que Deus tem te dado. Você que nos assiste através da internet, não perca a chance de ouvir a voz de Deus. Reconheça Jesus como Salvador da sua vida, onde você estiver. Que Deus possa te dar permissão e força para você garantir lugar no lugar da vitória. Já vamos encerrar. Jesus, quando designou os 70, aquela grande missão, a Bíblia diz que Ele mandou que eles fossem adiante de 2 em 2. Entenda uma coisa,
Não é a quantidade de pessoas que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é ser direcionado por Deus. O que vai trazer a vitória, o que vai fazer que você tenha sucesso, tenha êxito na missão que Jesus te chamou, é ir exatamente na direção que Ele te mandou ir, é fazer exatamente o que Ele te mandou fazer, é falar exatamente o que Ele te mandou falar. Isso é o que vai fazer a diferença. Não são quantas pessoas vão, porque muitas vezes as pessoas perguntam, fulano vai não, ciclano vai não. Então hoje eu não vou também não. Não faça isso. Receba o chamado de Deus, não olhe para trás, pegue no arado e continue, não importa se o outro não quer ir. Deus vai dar uma sacudida nele, depois ele vai também, mas permaneça, continue, vá na direção que Deus tem te mandado. Se o Senhor te designou para essa missão, pode ir, que através da sua vida outras vidas serão alcançadas. E você não vai se apresentar diante do Senhor naquele grande dia de mãos vazias, mas é preciso obedecer o chamado de Deus. Essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para a igreja do Senhor nessa noite. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar louvando um louvor nessa noite, Ministério de Louvor ali da nossa igreja. Enquanto eu vou orar, eu não sei se todos aqui já servem ao Senhor, se tem alguém aqui que está distante da presença do Senhor, se afastou por algum motivo, ou se tem alguém aqui nessa noite que ainda não reconheceu Jesus como Salvador da sua vida. Se tiver alguém que está distante, venha aqui à frente, nós vamos orar por você nessa noite. Se não tiver ninguém, se todos aqui já servem ao Senhor,